O ideal é não fazer outra inscrição, não, tá bom? Manter lá, depois a gente corrige isso aí. Boa noite para todos, boa noite para todas, boa noite para todos vocês. Eu só vou pedir para que, na medida que forem entrando, deixarem o microfone desligado, para não atrapalhar, né, a nossa comunicação, tá bom? E quando vocês sentirem necessidade de fazer alguma troca, abram o microfone e falam, tá bom? Podem abrir o microfone e falar para a gente tornar isso aqui nosso encontro dinâmico. Todos vocês sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso, muito bem-vindos. É um prazer imenso poder estar dialogando, sabe, com vocês. Iniciar o ano de 2022, gente, falando de Charles Bukowski. Tem coisa mais insana do que isso, né? Começar o ano de 2022 falando do velho safado, trazendo aqui o velho Buck para o debate, né? E detalhe, para um debate dentro de uma universidade federal, né? E que isso é extremamente emblemático para mim, até porque eu não consigo encarar a educação que não seja dentro de um ato político. Então, trazer o velho Buck para dialogar dentro de uma universidade federal, dentro de um curso de extensão de artes, e com a psicanálise, é de uma loucura que eu não sei se dá para conter, entendeu? Para terminar aqui, pode internar o Jairo. Tem alguma coisa que não está muito legal nesse cara aí. Eu gosto demais da poesia suja, né? Como é conhecida, a poesia suja do Bukowski. E a gente vai falar então desse cara, né? A gente vai ter aí 4 encontros. Nós estamos iniciando hoje nosso primeiro encontro, sempre às segundas-feiras, a partir das 20 às 21 horas. Eu vou iniciar em ponto para a gente não atrasar, até porque depois tem em sequência o outro encontro também. Vai ser uma pegada muito legal, né? Não vou dar spoiler, não. Deixa vocês aí para participar da outra pegada também, que é a nossa outra oficina, que é a Psicanálise e Literatura. Então tem essa primeira oficina, que é a poesia e erotismo, e depois vem psicanálise e literatura. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A universidade não voltou ainda não, tá, gente? Quem voltou só foi o Jairo só. Já apresentei minha atividade já para iniciar dia 10, porque eu estava com muita saudade de vocês. A experiência que nós tivemos na última oficina, algumas pessoas que estão aqui estavam na nossa última oficina, onde nós falamos na psicanálise e literatura sobre o livro de Patrick Silskind, né, O Perfume, e na poesia e erotismo, nós falamos também sobre essa pegada do próprio, desse Deus, né, o primeiro dos deuses, como vai escrever o próprio Freud, que é Eros, e como Eros dialoga com a poesia, né? Então, a partir dessa introdução, a parceria que eu fechei assim com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu que sou mestrando em educação, né, no programa de educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e faço parte também, como psicanalista, do laboratório de pesquisa em educação, gênero e sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou um ruralista, né? Eu sou um ruralista nato. E a partir desse lugar de diálogo entre psicanálise e educação, que fomos convidados, então, a estar trazendo alguns temas, né? E abrindo esse espaço para todos aqueles que desejem estar conosco. Né? Então, a minha pretensão é a cada ciclo, um ciclo são 3 meses, é um trimestre, então a cada ciclo está apresentando 2 atividades, né? Sendo que a cada ciclo eu apresento em um mês só, no primeiro mês. No caso, janeiro, fevereiro e março. Então, janeiro eu trago, fevereiro e março eu descanso, ou seja, eu já começo a me preparar para o próximo ciclo. Por isso que na ficha de inscrição eu perguntei para cada um qual poeta que vocês gostariam de estar dialogando. Eu estou querendo trazer uma poetisa para o nosso próximo encontro, né? Já que nós trouxemos aí o Bukowski, que tal a gente trazer uma mulher, e aí tem várias aí que na minha cabeça já vem fervilhando, para trazer essas mulheres para a gente estar dialogando. Mas vamos para o Charles Bukowski. Bukowski é daqueles escritores, né, que ficou conhecido como os escritores malditos. Eu particularmente gosto muito dessa pegada, sabe, dessa fala dos escritores
dos escritores malditos, porque isso me lembra os cantores malditos no Brasil. Não sei se alguém aqui tem esse conhecimento, né? Que no período da ditadura militar, alguns cantores não se submeteram à lógica, né, mercantilista da rádio, não se submeteram a uma escrita bonita, né? Eu gosto muito da fala do Belchior, que ele diz assim: talvez a minha poesia não seja branca, suave, linda, como se deve, né? Uma poesia branca, suave, linda e muito leve. Uma poesia como se deve. Então, o Belchior, o Zé Ramalho, o Fagner, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? O cantor... esqueci o nome dele aqui agora também, que é aqui no Rio de Janeiro, que faziam parte de um grupo de cantores que as rádios não tocavam eles. Então, eles eram conhecidos como os cantores malditos. O Chico Buarque de Holanda, né? Então, eram cantores que as rádios não tocavam exatamente por conta da pegada política que eles tinham na música, da crítica acirrada que eles faziam. Então, eles eram... E ao mesmo tempo, um estilo de música que não dava para tocar na rádio, porque eram grandes demais, não estavam submetidos à lógica do mercado, como o próprio Renato Russo, quebrando todas as lógicas do mercado com a música Eduardo e Mônica, Floresta Caboclo, que eram músicas imensas. A rádio nenhuma tocava essas músicas, porque eram músicas imensas, né? Do Zé Ramalho, do Alceu Valença, do Geraldo Vandré, né? As músicas do Geraldo Azevedo. E aí você também tem as mulheres, Elba Ramalho, né? E vários outros cantores que faziam parte desse primeiro movimento, que ficaram conhecidos como os cantores malditos, por conta disso, né? Então, esses cantores malditos, eles eram malditos exatamente porque não se submetiam. Quem conhece a música do Belchior, ele fala, né? Quando ele diz assim, jamais obedecer, nunca reverenciar. Esse era o lema dos cantores malditos. Sempre desobedecer, nunca reverenciar. Nunca fazer nada que o mestre mandar. Então, essa era a pegada do Belchior. Eu gosto muito dessa coisa do Belchior, né, junto com essa pegada do Bukowski. Bukowski, para mim, é o Belchior na escrita, né? O sarcasmo, o lirismo, a forma de falar de uma coisa a partir de metáforas. Então, é isso que eu quero invocar, sendo que eu vou trazer a minha pretensão é falar da poesia bukowskiana a partir do conceito de dois autores, né? A partir de... É difícil toda hora permitir, toda hora aqui. A partir do Merleau-Ponty, né? Do filósofo francês Merleau-Ponty, com seu conceito de corporeidade, e também... Ai, Jesus Cristo. E também tem que ter um jeito de liberar essa galera toda sem eu ter que permitir. E também Lacan, né? Por que não trazer Lacan para esse nosso debate, já que nós estamos falando exatamente de Bukowski. Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa oficina. Bukowski foi um poeta e escritor alemão. Para quem não sabe, ele não era estadunidense, ele era alemão, mas que viveu e morreu nos Estados Unidos. Autor de diversas obras, né? É um dos escritores hoje mais conhecido e mais amado nos Estados Unidos. Agora, o interessante nesse cara é que ele se cria em meio à pobreza ali em Los Angeles, né, cidade onde morou por 50 anos, escrevendo e embriagando-se. Publicou seu primeiro conto em 1944, aos 24 anos de idade. Aos 35, começa a publicar poesia. É internado diversas vezes com crise de hemorragia e outras disfunções geradas pelo abuso do álcool e do cigarro. Durante a vida, ganhou certa notoriedade com contos publicados pelos jornais alternativos, mas precisou buscar outros meios de sustento. Trabalhou 14 anos nos Correios, se casou, se separou, teve uma filha. É considerado o último escritor maldito da literatura norte-americana. Uma espécie de um autor, embora nunca tenha se associado com outros representantes beats, como o caso
de alguns autores, como Jack Kerouac, seria um deles. Seu apelido? Velho Safado. Eu gosto demais dessa alcunha, né? O Buck, Velho Buck ou Velho Safado. Sua literatura é de caráter autobiográfica e nele abundam temas e personagens marginais. É aqui que eu acho que ele se aproxima muito, por exemplo, né, como eu disse aqui na poesia, na literatura, na música brasileira, se aproxima muito do Belchior. Quem conhece a obra de Belchior vê o quanto há de autobiografia nas músicas de Belchior. Né? A coisa de sair do Nordeste, chegar e tal, passar necessidade, ver os amigos sofrendo. Então, isso se aproxima muito. Eu gosto dessa aproximação muito forte entre esses dois gigantes, né? E o que é interessante também é essa aproximação que ele tem exatamente com os personagens marginais. Bukowski, ele resolve fazer poesia daquilo que ele vive. Então, na sua poesia, tem prostitutas, sexo, alcoolismo, ressaca, corrida de cavalo, que era o seu vício, né? Ele era viciado em apostas, as pessoas miseráveis, as experiências escatológicas, estão todas ali presentes na obra de Bukowski. Estilo extremamente livre, imediatista, não transparece, por exemplo, nenhuma preocupação estrutural na escrita dele. Dotado de um senso de humor ferino, autoirônico e cáustico, ele foi comparado, por exemplo, a autores estadunidenses, né, ao autor Henry Miller, comparado a Ferdinand Cellini e a Ernest Hemingway, quer dizer, comparado com grandes nomes da literatura. Ao longo de sua vida, publicou mais de 45 livros de poesia e prosa. Bukowski morre de pneumonia aos 73 anos de idade, na cidade de São Pedro, logo após terminar sua última ficção, chamada Pulp. Inclusive, uma leitura extraordinária. Gente, não tem como dizer qual essa ou aquela obra de Bukowski é melhor. Porque, na verdade, você só consegue compreender Bukowski quando você mergulha no todo da sua obra. Além da poesia, também nas narrativas, na prosa, né, nas ficções, nas novelas, em todas as obras que ele criou, né, esse mundo ficcional que ele criou. Em Bukowski, o amor não é fogo que arde sem se ver. Em Bukowski, o amor se esgota mais rápido do que um jato de esperma. Essa é a fala dele. O amor não é um fogo que arde sem se ver. Não existe esse romantismo em Bukowski, né? Esse lirismo presente nos poemas de Dante. Né? Em Bukowski, o amor se esgota mais rápido do que um jato de esperma. No mundo dos poemas sujos, da literatura de sarjeta, o nome de Bukowski é aquele mais conhecido. Esse tipo de poema, gente, não é para muitos, não, tá? Aliás, eu até me assustei quando eu fiz a abertura para nós estarmos falando de Bukowski, né? Foi um desafio, vou até confessar aqui para vocês, fazer uma fofoca aqui. Eu apresentei os dois temas para Rural e todos os dois foram de imediato, assim. O pessoal ficou assim, não, esses temas são muito pesados para trazer para a universidade. Bukowski, aquela boca suja que ele tem, né? Não, vamos pensar. Eu falei, gente, é para maiores de 18 anos, acabou. Botei maiores de 18 anos, acabou. Não tem mais como não, né? Coibir, não tem como coibir. Mas aí disseram, não, mas talvez não vai encontrar muita referência, muita gente querendo, né? E a universidade abriu 100 vagas e nós tivemos mais de 160 pessoas aí que procurou. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver o quanto as pessoas estão hoje, né, se debruçando sobre essa literatura, que não é para muitos. Talvez até a pandemia tenha ajudado nessa questão. Né? Uma literatura mais amarga, uma literatura mais realista. Né? Eu não sei vocês, mas eu estou um pouco cansado de Disney. Então, a coisa... Né? Eu estou um pouco cansado de A Bela e a Fera. Eu estou um pouco cansado com esse negócio de Marvel, que todo mundo morre, depois a gente volta, dá um jeito, volta todo mundo de novo. É essa vida meia... em que todos os problemas são resolvidos. Gente, tem problema que não vai ser resolvido, acabou. E é isso, é a vida. Tem coisa que não é para ser resolvido, tem coisa que não é
não tem final feliz. É isso que o Bukowski fala. Na poesia dele, ele diz exatamente isso. Né? Então, um poema dele que ele fala assim: estava parado olhando e vi uma mulher passar, e olhei para aquela mulher e falei: caramba, é por isso que tu ia se matar 2 anos atrás? Quer dizer, esse sarcasmo, né, que ele fala, é por isso que você ia se matar 2 anos atrás? Ainda bem que você não se matou, ao ponto de ver, né, ainda o que o levaria à morte, que não tem valor nenhum. Então, assim, essa escrita do Bukowski, essa realidade, talvez é o que de fato hoje nós estamos precisando, de uma realidade maior, de alguma coisa que nos aproxime, né, aquilo que o tempo todo o Bukowski faz, que é bordejar com o real. Eu sei. O real é do campo do impossível. A gente não suporta, por isso as fantasias. Né? Daí a necessidade das fantasias, para a gente poder lidar com o real. E a poesia tem esse poder, nos ajuda a lidar com isso, que o Lacan vai denominar de o campo do real, né? Daquilo que é o impossível, o absurdo, aquilo que a gente não consegue tragar. Então é isso. Ao longo da sua vida publicou todos esses livros. O tipo de poesia dele não é um poema para todos. A sua última, né, essa frase, inclusive, não tem a ver com arrogância literária e nem a intenção de colocar os poucos como os intelectuais literatos. Ao contrário, a poesia suja para poucos, porque a partir do momento em que se mergulha nela, é difícil sair da mesma forma. Eu não estou dizendo aqui que vocês são pessoas, sabe, diferenciadas, cultas. Não. É porque a poesia suja, você se suja com ela. Não dá para você sair de outra forma. Né? E é aquilo que eu disse no início. Ou você ama, ou você não pega esse livro nunca mais. Porque esse é o cara, esse é o Bukowski. Admirado e lido por muito tempo, os seus livros, apenas por boêmios e prostitutas. Bukowski tem se tornado cada vez mais popular entre as classes mais altas, que são muitas vezes conservadoras. Com sua escrita aparentemente simples, e que de aparentemente não tem nada, Bukowski e outros sujos conseguem traduzir a sociedade com uma sinceridade clara e longe da hipocrisia. Quando se diz que o amor se esgota mais rápido do que um jato de esperma, ele está falando de forma realística e dura aquilo que o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman fala numa linguagem bonita. Quando ele fala da transitoriedade, quando ele fala das relações líquidas, né? Vem o Bukowski que fala o jato de esperma. Então, assim, a coisa bem fácil de se compreender, né? Só que aí o polonês vem e fala isso de forma bonita, vai falar da obsolescência dos relacionamentos, da transitoriedade da sociedade, né? Das relações líquidas. Né? Eu até separei um texto aqui, um trecho do filósofo Byung-Chul Han, que, aliás, eu tenho gostado muito dos livros dele. E aí, no livro Agonia do Eros, ele diz assim, ó, quando o amor é profanado, hoje, e transformado em sexualidade, o traço universal do Eros também se retira dele. E aí é interessante porque Bukowski é o cara que, apesar de toda essa linguagem suja, é o cara que consegue trazer Eros para a poesia. É o cara que consegue trazer, né, o prazer de volta na leitura poética. Em um mundo onde ainda é difícil gritar os desejos e os pensamentos mais subversivos, ler poesia suja pode ser uma válvula de escape. Mas o fato é que é mais fácil sofrer por amor do que declarar o amor uma coisa suja. No livro O Amor é um Cão dos Diabos, aliás, eu gosto demais desse... colocando esses pensamentos na minha cabeça. Eu gosto demais desses 2 livros dele. O que fica claro é a vontade do escritor de expelir todos os pensamentos perturbadores da sua alma. Qual de nós já não teve aquele pensamento que você gostaria de não ter tido ele? E que fica ali, ó, martelando, batendo na sua cabeça? Aquele pensamento que não sai, né? Um pensamento perturbador, repetitivo às vezes até. E você fala assim, possível, deve estar ficando louco.
E Bukowski é esse cara que ele fala sobre isso, né? No livro O Amor é um Cão dos Diabos, ele diz: eu preciso espremer esses pensamentos como quem espreme um furúnculo. Tirar isso causa dor, está causando sofrimento. E aí esses pensamentos perturbadores ele escreve, transformam em poesia. O sucesso deste de tantos outros livros mostra o quanto as pessoas têm o mesmo tipo de pensamento e como a poesia dá a elas uma nova forma de expelir, além do divã do psicanalista, que é um outro lugar também de se expelir os pensamentos. Para quem quer entrar nesse mundo, é necessário apreciar a obra por completo para entender a complexidade simples de seu texto. A garantia é que, ao lê-lo, todo mundo se torna mais nublado e com cheiro de uísque e sexo. Isso também é uma coisa muito boa. O poema sujo, ele é sujo porque ele mexe com coisas que a gente não quer falar. Ele mexe com coisas escatológicas, né? Ele vai falar é a palavra que eu posso utilizar aqui. O Bukowski ele fala de excrementos, o Bukowski ele fala de suor, o Bukowski ele fala acordei mijado, o Bukowski ele fala sobre estava deitado na calçada com uma prostituta e de repente veio uma outra e as duas começaram a brigar e uma puxou o cabelo da outra e daqui a pouco uma mijou sobre a outra. Quer dizer, esse é o texto dele. Né? E eu fiquei ali com aquela cara de nojo olhando e me levantei e fui mijar no outro canto porque o uísque já estava começando a me afetar. Aí veio a polícia. Quer dizer, essa fala do Bukowski, essa coisa toda do Bukowski, é quase como uma linguagem jornalística, como se ele estivesse narrando um fato, e ao mesmo tempo ele está mexendo com uma coisa que é parte daquilo que é a nossa vida, que é exatamente a coisa da poesia suja na operação expressiva do próprio corpo. Um corpo que produz todos esses movimentos. Um corpo que sua, um corpo que ejacula, um corpo que tem orgasmo, um corpo que precisa expelir. Né? E como se ao expelir essas coisas, o meu sofrimento, também aquilo que me angustia, aquilo que me causa dor, também saísse com isso. Né? Então, eu pensei em trazer o Merleau-Ponty, porque eu acho muito interessante essa coisa do conceito de corporeidade que o filósofo francês traz, né? Essa construção de um corpo, mas não um corpo que é possuído, porque em Bukowski ele não fala de um corpo que é possuído por um sujeito. Em Bukowski, o corpo é o sujeito. E isso é muito importante. Isso é o conceito de corporeidade, presente em diversos autores, mas principalmente naquele que eu quero evocar aqui, que é o Merleau-Ponty. Então, o poema sujo, o poema sujo é o objeto, é a coisa, é aquilo que me é dado a ver pela função escópica. E nós que somos psicanalistas entendemos que o escópico, né, se alimenta. A gente come pelos olhos, não é verdade? A gente come pelos olhos, né? A gente obtém o prazer pelos olhos. A coisa do escópico está presente. Quando começou a pandemia, a principal queixa sobre atendimentos online era a ausência do corpo. Mas como o corpo está ausente, se o escópico e a audição está presente. Então o corpo está ali ausente. E aí, como vai dizer o Lacan, né? Lacan diz assim, olha, se tem um escópico que tem a audição, tem o real. Se tem o real e se tem o desejo, só falta o analista. Então, a partir desse discurso, se pensou na possibilidade dos atendimentos psicanalíticos online, porque o corpo está ali, a partir da função escópica, no desejo. Né? Então, no poema sujo, você está lendo o poema, você está ali comendo o poema, você está fazendo parte desse jogo, né? Que é uma espécie de um esconde-esconde, porque quando se fala uma coisa, aquela coisa também invoca diversas outras possibilidades, como se fossem mundos dentro de mundos. E tudo isso vai se descortinando. Então, não se trata de levar o poema sujo ao divã. Ao contrário, o campo das pulsões oferece, na reversibilidade do corpo do poema, a possibilidade de leitura do corpo perceptivo como coisa, objeto causa de desejo, que é o objeto A. Nessa reversibilidade, o corpo é o inatual. O visível é tocado pelo invisível,
que se faz na operação expressiva da leitura ou que se demonstra pela leitura. Por exemplo, esta escrita ocorre em uma ponta com a leitura de O Visível e o Invisível de Merleau-Ponty, e na outra pela leitura da mesma obra com Jacques Lacan no Seminários 11, que retorna ao campo na imbricação com o olho e o olhar. O retorno de Lacan ao campo das pulsões é também um retorno a Freud, pela leitura dos 3 ensaios sobre a sexualidade. Dessa forma, aqui é uma retomada, uma aproximação ao campo pulsional. Por isso, o leitor talvez possa estranhar a leitura do corpo feita pelo próprio corpo. Por 2 motivos. Primeiramente, pela leitura do corpo na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, a qual na ingênua percepção parece ser ligada à teoria pulsional de Freud. Na sequência, pode-se falar em movimento mais amplo da leitura do corpo ligado à reversibilidade. O poeta não vai falar das coisas do mundo, mas são as coisas do mundo que vão falar ao poeta. A carnalidade do mundo, o corpo das próprias coisas, o retorno aos fenômenos, a essência. Porque o mundo não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu vivo. Eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas eu não o possuo. Ele é inesgotável. E é aqui, nesse momento, que Merleau-Ponty rompe com toda uma filosofia ocidentalocêntrica cartesiana, que separava do lado a mente e o corpo do outro. E Merleau-Ponty diz, não dá para separar uma coisa do outro. Entende como Merleau-Ponty se aproxima pra caramba da leitura freudiana sobre o corpo pulsional, né? Em que momento você coloca o corpo do lado e desejo do outro, Dilma? Coloca o desejo aqui, né, Dilma Barroso? Desculpa. Coloca o desejo do lado e o corpo do outro. Como propõe, por exemplo, o Platão, naquele discurso dele sobre a questão da tripartição da alma, né? Como propõe a própria filosofia cartesiana, quando separa corpo de um lado e mente do outro. Né? E aí, em Merleau-Ponty, ele traz essa crítica, né? Não dá para separar o sujeito do corpo, porque o corpo é o sujeito, não dá para revelar um corpo capaz de responder aos apelos que o mundo lhe dirige, porque é um corpo que se abre e se fecha ao mundo nesse processo inesgotável. E olha aí o objetual, um corpo que se abre, um corpo que se fecha. O corpo é esse espectador do espetáculo que é o mundo. A cidade é também esse corpo aberto à percepção, aos fenômenos, uma fissura para a cadeia simbólica, que não se deixa perceber como uma coisa aberta em si, mas como uma falta. E o poeta vai pintando o quadro com a carnalidade do mundo. A fala mais cotidiana na boca do corpo, da boca do mundo. Bukowski, ele está falando das prostitutas, dos bares, das ruas, travestis. Ele está pintando uma cena que não é a cena que a gente está vendo, que a gente quer ver. Né? A gente quer ver a Copacabana bonita, a gente quer ver o Copacabana Palace, a gente quer ver as coisas belas e tal. E o Bukowski se nega. E ele fala, não, isso aí é ilusão, isso aí é a fantasia. Eu vou desenhar a realidade. A realidade é a sarjeta. A realidade é os paralelepípedos. É os travestis deitados nas ruas, são as prostitutas caídas, são os bares. É o cara que acabou de brigar dentro do bar e perdeu o dente. E ele tem essa história, quando ele fala que entra dentro do bar, ele falou, eu entrava para brigar, porque era o único momento que eu me sentia vivo. Eu queria era brigar. Então, essa fala cotidiana da boca do corpo e da boca do mundo é uma pintura de uma tela realista. Né? Como eu falei, é uma tela que se aproxima do real. E, aliás, o Freud vai dizer que isso é a beleza do poeta. Ele é capaz de lidar com o real, porque ele entra nessa loucura. A diferença é que ele consegue sair. Né? O Freud diz isso. A diferença entre o artista e o sujeito já dominado pela loucura é que ambos entram na loucura, mas o artista consegue sair.
Então, entrar, sabe, bordejar com o real e sair disso. O real respinga, rebate, revolve as dobras do dia, tira o corpo próprio do lugar habitual, desloca, acelera, contamina, porque cada descoberta tem seus riscos. Cara, isso aqui é o sociólogo Boaventura de Souza Santos, no livro dele, O Fim do Império Cognitivo, ele diz que todo processo de aprendizagem implica em desaprender alguma coisa. Não dá para você chegar no real, sabe, e só levar vantagem. Você tem que perder alguma coisa. E a gente está numa sociedade, que o Byung-Chul Han vai falar, que é a sociedade do cansaço, a sociedade que não quer perder nada, é a sociedade do empreendedorismo, dos campeões, né? Dos performáticos. É a sociedade que só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. E não dá. Não dá. Não dá para você se aproximar sem riscos, né? Não dá para você chegar nesse lugar sem revolver o próprio corpo do seu lugar habitual. Ou seja, se colocar no lugar de angústia, sair da zona de conforto. E é isso que a poesia evoca. Fazer com que você saia desse lugar, sabe, de paz, de tranquilidade. Isso me lembra Freud falando no mal-estar da civilização. Ninguém suportaria uma felicidade que nunca tem fim, sabe? E foram felizes para sempre. É a parte mais insuportável de todo conto de fada. Ser feliz para sempre é uma sentença. Outro dia eu escrevi um artigo sobre casados para sempre. Todas as vezes que eu leio essa frase, eu me arrepio. Isso é uma sentença. Isso é uma coisa que tu entra nisso e fala, eu estou ferrado, não tem mais como sair disso. Né? Para sempre. Ainda bem que o Renato Russo vem e me suaviza e diz, calma, Jair, o para sempre sempre acaba. Né? Graças a Deus que o Renato Russo me deu essa suavizada, o para sempre sempre acaba. As estações também se modificam. Aliás, essa música na voz da Cássia Eller é uma loucura de beleza, né? O para sempre sempre acaba. Aí, então dá para manter esse casado, dá para continuar casado. Uma hora isso acaba. Então, vocês não vão bater, não. Hein? Então, a ideia da poesia, né? Esse corpo, né? E como poucos, talvez, tenham chegado a saber, é o corpo que faz a poesia. É o corpo que faz a poesia. Por isso é possível falar dos traços do corpo na fala, pois, como aponta Lacan, o ponto do olhar sempre participa da ambiguidade da joia. No campo escópico, a seleção de um certo olhar, o mundo já falado, dá a ver uma relação aberta com o olhar, sendo o próprio corpo e a carnalidade do mundo. O mundo como algo que me é dado a olhar, ou a satisfação de uma pulsão, ou do que é pedido ao olhar no sentido freudiano. O poeta monta um quadro com a fugacidade do cotidiano, da vida urbana. E para que ocorra essa abertura, vai dizer Merleau-Ponty, para que decididamente saiamos de nossos pensamentos, para que nada se interponha entre ele e nós, seria preciso correlativamente esvaziar o ser sujeito de todos os fantasmas que a filosofia o entulhou. Gente, essa fala de Merleau-Ponty, isso encontra eco em Nietzsche. Quando Nietzsche se veste de louco, o Zaratustra, e sai na rua e grita, olha, Deus está morto, Deus está morto. Deus está morto, ou seja, na morte de Deus em Nietzsche, ele anuncia que o sujeito está fadado ao abandono. Somos sujeitos do abandono. E que bom que somos sujeitos do abandono, porque é isso que nos empurra ao desejo, vai dizer Lacan. Porque o sujeito é o sujeito do abandono, é que a gente deseja. É o que a gente... É por isso que a gente se movimenta. Né? Então, o Nietzsche, ele rompe com toda uma filosofia ocidentalocêntrica pautada na lógica, pautada no sujeito, sabe? Aquele sujeito meio Sérgio Moro, todo quadradinho, todo certinho, sabe? Até o tom de voz é medido, né? Isso me lembra uma cantora brasileira, e aqui eu cito o nome, desculpa, já até citei nome e tudo. Isso me lembra a cantora brasileira que ela fala assim, gente, querem controlar até a nossa loucura. Ai, eu esqueci o nome dela agora, gosto muito dela.
cantava junto com Vinícius, com Toquinho, com essa galera toda. Se alguém se lembrar o nome dela, me diz aí. Elis Regina. Elis Regina, obrigado, Valéria. A Elis Regina fala assim, olha, eles querem controlar até a nossa loucura, sabe? Querem botar a nossa loucura como se fosse uma caixa de ervilha, tudo certinho, tudo juntinho, aquela loucura quadradinha. Ai, loucura é loucura. E os caras querem controlar tudo, essa lógica do racional, do sujeito que precisa performar o tempo todo. Olha, eu estou apaixonado pelo Byung Chul Han, como eu falei com vocês. Vou ler outra fala dele aqui para vocês, que ele diz assim, sem eros, decai também o logos num cálculo impulsionado por dados, que não podem contar com um acontecimento, com um ingovernável. Essa fala do Byung Chul Han aqui, eu falei, não é possível, ele deve ter visto aquele filme No Olho para Cima. Porque é exatamente isso, né? Um mundo controlado por dados. Olha, você vai morrer assim, desse jeito, no dia tal, porque os dados não mentem. E ele fala assim, é um mundo sem eros. No mundo sem eros não existe a imprevisibilidade. No mundo sem eros, as pessoas agora contam com os dados, com os acontecimentos. E o que fizeram com o ingovernável? E o que fizeram com aquilo que o Chico Buarque canta com o Milton Nascimento? O que não tem governo nem nunca será. O que não tem controle nem nunca terá. Aquilo que até o Padre Eterno, que nunca foi lá olhar o inferno, vai abençoar. O que fizeram com isso que não se controla, que não se governa? O que fizeram com a nossa loucura? É isso. E o Bukowski é esse cara que se recusa a ser enquadrado dentro dessa lógica da performance, da métrica, da poesia bonita, da poesia branca, suave e muito leve, como diz Belchior. Ele se recusa a estar nesse lugar. Porque na imbricação da forma com os fenômenos, no processo visceral da criação da fala falante, que vibra entre os versos e faz crepitar os silêncios da fala, eles inundam o poema como pulsão. Falam muito do corpo e sua relação de copertencimento ao mundo já falado. O próprio poema é a expressividade da carne. Como Lacan é necessário, sabe? Quando Lacan olha para aquela psicanálise inglesa, meio barro, meio tijolo, aquela psicanálise ali falando, né, de uma questão relacional, né, uma psicanálise light. Lacan olha para isso, e olha que Lacan trazia muitos diálogos com Winnicott, né? Para quem não sabe, o objeto A de Lacan vai surgir a partir de um diálogo que ele tem com Winnicott sobre o espaço de potência. O Winnicott tem um artigo chamado Espaço de Potência, que o Lacan traduz para o francês. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Quem não sabe, quiser saber mais sobre isso, tem meu canal do podcast, Freud Tá On, onde nesse canal de podcast eu falo desse encontro entre Lacan e Winnicott e uma carta trocada entre eles. E a Winnicott agradecendo ao Lacan pela tradução do seu texto para o francês, né? E que texto era esse? Exatamente o texto que vai influenciar o Lacan futuramente a criar aquilo que ele vai chamar de a sua principal teoria para a psicanálise. Ele diz assim, talvez a única, que é o objeto A, né? E o objeto A, aquele azinho bonitinho, pequenininho, na verdade, é um desdobramento do pensamento winnicottiano do espaço de potência. O que é o espaço de potência? É aquele espaço que a mãe suficientemente boa produz entre ela e o filho. Isso me lembra muito o Freud no Mal-Estar da Civilização, quando cita Schopenhauer, né? Ali sobre o mito dos porcos espinhos. Nem tão perto para que a gente não se mate, não se fira, mas nem tão longe para que a gente não morra de frio. E o Winnicott vai chamar esse lugar de espaço de potência, né? Nem tão distante para que a alteridade sucumbe, mas nem tão perto para que o meu narcisismo não engula você. Um espaço de potência, né? Um espaço para que uma potência possa ser desenvolvida, né? Então, e quando Lacan traz esse debate, Lacan, então, olha que está faltando alguma coisa ali na psicanálise inglesa. O que estava faltando? Estava faltando a pulsão. Estava faltando uma palavrinha pequenininha chamada triebe. E como Lacan é necessário? Porque traz de volta a pulsão, traz de volta aquilo que não... Sabe? Aquilo que impulsiona o sujeito
a vida, mas olha, também impulsiona o sujeito à morte. A pulsão, né? Freud diz assim numa das suas últimas entrevistas: talvez morrer não seja de fato uma obrigação biológica. Talvez a gente queira morrer. Está aí na última entrevista de Freud, aos 83 anos de idade, se eu não me engano. Ele fala isso: talvez a gente queira morrer. Em algum momento, a gente queira morrer. Não é de fato a morte uma necessidade biológica. E isso está o tempo todo presente na poesia de Bukowski. O tempo todo. Bukowski não é o cara que nega essa morte. Ele diz assim: eu sou um sujeito que já tentou suicídio várias vezes. E ele traz isso para a sua obra, né? Ele fala disso na sua obra, ou seja, ele é aquele cara que não se intimida a falar da morte. A maioria dos poetas não gostam de falar desse tema, o Bukowski traz. Então, em Bukowski, o corpo próprio é a arte, a sua poesia é a expressividade da carne, né? É a expressividade da carne. Olha, quando vejo o relógio já correndo, já fico nervoso. A mesma modulação da existência leva a fala não a sua representatividade apenas, mas os significantes que agrega em si mesma. Ainda pela modulação, abre-se o quiasma do corpo com a arte. Pela fissura do quiasma, o sujeito falante é percebido, entrelaçado, olha, é olhado, toca, é tocado. O Boaventura, inclusive, fala isso no livro dele, O Fim do Império Cognitivo, quando ele diz assim, o sujeito... E aí ele se referindo ao educador, ele diz assim: o sujeito ele precisa entender que quando ele olha, ele também é visto. Quando ele fala de algo, algo também fala dele. Então, o conceito de corporeidade que também o Boaventura retoma é o conceito em que eu influencio no mundo, mas o mundo também influencia em mim. Eu interfiro nas minhas relações sociais, mas essas relações também interferem em mim. Veja se isso não está muito próximo do conceito de transgeracionalidade de Lacan. E hoje, é engraçado, essa semana eu estava lendo um artigo, tem um grupo de pesquisadores estadunidenses que chegaram à conclusão de que eu não sou influenciado só pelos meus amigos, mas também sou influenciado pelos amigos dos meus amigos e desses outros, e amigos que eu nem sei, e que estão me influenciando. E isso é muito interessante, que a gente começa a ver, por exemplo, as relações virtuais, né? Tem gente aqui que eu nunca vi pessoalmente, mas como já me influencia. Na citação do livro, né, você abre um grupo de WhatsApp e alguém fala assim: acabei de ler esse livro, que livro bacana. Você nem sabe que é aquela pessoa, tu já está no outro dia comprando o livro na livraria. Você já está ali. Deve ser bom esse livro. Pô, mas tu nem sabe que é o cara. Então, esse conceito de corporeidade, ele fala de um mundo que não está pronto, um mundo que está em constante movimento, um mundo que está o tempo todo sendo feito, um mundo que está o tempo todo sendo desfeito e sendo refeito. A gente está falando de uma escatologia, a gente está falando de um Gênesis. A gente está falando de algo que acaba para dar início a algo novo e que já vai acabar de novo. Né? A Marta Medeiros, ela tem um texto que ela diz assim: eu não sei vocês, mas eu morro todo dia. Eu gosto muito desse texto dela. Aliás, eu gosto muito da Marta Medeiros também. Talvez é uma das autoras que a gente pode trazer aqui para a gente debater sobre ela. Eu gosto muito dela. Ela, Miriam Goldberg, a psicanalista da Cama na Varanda. Ai, como eu quero discutir Cama na Varanda. Gosto demais dessa psicanalista. Regina Navarro Lins. Regina Navarro Lins, como eu gosto dela. Aos 71 anos de idade, acabou de lançar um livro, os tabus, falando de relacionamento aberto, falando de uma série de coisas. Nossa, que mulher fantástica. Gosto demais da Regina Navarro Lins. Ela diz, de uma certa forma, tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela diz assim: o amor romântico é o espartilho do século XX. Eu gosto demais dessa frase dela. E que é verdade, né? Mas está acabando, graças aos deuses. Então, é tocado, né? Pela fissura do quiasma. Eu só não sei se é nesse século ainda, tá, gente? Está acabando, tá? Só não sei se é nesse século ainda. É olhado, toca, é tocado. Pelo corpo, pelo olhar, seu próprio olhar, o olhar do mundo, de outro. Esse entrelaçamento é a carne
da poesia suja de Bukowski, a sua reversibilidade, sua história é atravessada por outra carnalidade, a alteridade. A questão da alteridade é algo também extremamente importante dentro da poesia de Bukowski, né? E aí, de novo, eu vou citar o Byung-Chul Han, quando ele diz assim, ó, seguramente, a verdade do cansaço de sujeitos de desempenho isolados em si mesmo começa diretamente também o eros, torna-se impossível um agir comum e universal. Deixa de existir um nós. Deixa de existir um nós. E aí ele fala aqui, mais à frente, o amor é um palco de dois. Nossa, como eu adoro essa frase do Byung-Chul Han. O amor é um palco de dois. Ele interrompe a perspectiva do um e faz surgir o mundo a partir do ponto de vista do outro ou do diverso. Isso a gente vê o tempo todo na obra de Bukowski. Esse outro que o atravessa o tempo todo. Quando ele fala de si, ele nunca está falando dele. Ele sempre está falando de um outro que o atravessou. Ou foi uma prostituta no bar, ou foi um cara que começou a beber junto com ele, ou foi esse, ou foi aquele. Então, é essa presença do outro, né? E esse amor o tempo todo. O amor é um palco de dois. Vale lembrar que a fantasia é a causação do quadro clínico. Assim, na ambiguidade do campo pulsional e pela reversibilidade do corpo, observa-se como a pulsão faz parte do corpo. E na fissura dos versos, a fantasia atravessa o corpo. No campo do real, o objeto A é o impossível de simbolizar. Olha aí, de novo, a gente dando, né, Gabi, a gente falando dessa coisa que é impossível de simbolizar, que é o objeto A. É aqui o lugar que ele se escreve e inscreve. Dessa forma, a relação do corpo ultrapassa o campo do visível. O corpo que já não me pertence mais, faz parte do mundo já falado. Por isso, o corpo é uma porosidade aberta ao mundo falado, aberta ao sentiente e ao sensível. Eu gostei demais dessa frase. Essa frase me lembra muito o escritor João Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que ele diz assim: há um sentir que é do sentente e um sentir que é do sentidor. Eu gosto muito da frase do Riobaldo. Aliás, gente, é outro livro que eu quero trazer também para a gente debater, que é o Grande Sertão Veredas. Eu sempre falo assim, olha, eu nunca faria análise com um analista que nunca tivesse lido o Grande Sertão Veredas, porque aqueles jagunços têm causa, têm a experiência. Riobaldo é fantástico, né? Eu não vou dar spoiler do Riobaldo não, que é para vocês lerem, mas é uma leitura necessária. Aquilo é quase como que ler a Bíblia. Você tem que morrer, você tem que ler a Bíblia e o Grande Sertão Veredas. Então, nem que seja para criticar, mas o Riobaldo ele fala isso. Há um sentir que é do sentente e há um sentir que é do sentidor. Né? E aí o Merleau-Ponty ele fala sobre a questão de o corpo aberto ao sentiente e ao sensível, aberto aos fenômenos. A Adélia Prado diz assim: de vez em quando Deus me castiga e me rouba a poesia. E aí eu olho para uma pedra e só vejo uma pedra. E aí a gente fala assim, caramba, mas tem que ver o que ali? Mas essa é a diferença entre o sentir do sentente e o sentir do sentidor. Que o sentir do sentente, ele enxerga muito mais. Ele olha para uma pedra e vê muita coisa naquela pedra, né? Carlos Drummond de Andrade olhou para uma pedra e viu uma poesia. A poesia drummondiana fala de uma pedra que estava no meio do caminho, uma pedra que não se podia dar a volta, que não se podia contornar. Tinha alguma coisa no meio do caminho ali. Tinha uma ditadura militar no meio do caminho. Né? Aquela galera do movimento ali da poesia, do Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, é disso. Tinha uma pedra no meio do caminho. E eles conseguiram, de uma certa forma, debulhar essa pedra com o quê? Com a arte. Por que a arte? Gente, porque se tem uma coisa que os canalhas não suportam, é a poesia. É por isso que a gente precisa de poesia. Os canalhas não suportam a poesia. Eles não suportam poesia. Né? Então, a ferramenta para se vencer os canalhas, a ferramenta para se vencer o fascismo, a ferramenta para se vencer toda coisa que se coloca no sequestro da subjetividade do outro, da nossa subjetividade, é a arte. É a arte.
Carlos Drummond olha para a pedra e ali tem uma poesia. Eu costumo dizer que a pedra drummondiana é um poema. A pedra lazariana é vida. O que é a pedra lazariana? É aquela que está lá nos evangelhos. Quando chega Jesus diante de uma pedra e fala assim, alguém tem como tirar essa pedra? Mas tem um morto do outro lado. Não, tem um morto do outro lado, porque entre eu e o morto tem uma pedra. Então, sabe, esse encontro da alteridade, sabe? Esse encontro daquilo que o Byung-Chul Han fala, do amor é um palco de dois. Para que haja amor, tem que ter no palco dois. Mas aí tem uma pedra no meio. E aí Jesus fala, tira a pedra. E aí quando tira a pedra, o amor, como diz a Bell Hooks, o amor faz o que o amor faz. A Bell Hooks, aliás, esse livro é belíssimo dela, né? Perdemos a Bell Hooks em dezembro, lamentável demais essa perda, né? Ela fala assim, o amor faz o que o amor faz. Eu fiquei muito tempo pensando nessa frase. Meu Deus, mas o que o amor faz? Aí eu descobri, o amor cura. Freud diz isso. O amor cura. Bell Hooks fala isso, o amor cura. Né? Então, para que haja cura, é preciso que haja amor. E para que haja amor, é preciso que haja o outro. O amor precisa do outro, precisa da alteridade. O amor é um palco de dois. Nossa, isso é gostoso demais. Já estou até mudando, já vou dar até uma palestra sobre esse tema aí. Então, pela primeira vez, no seu acoplamento com a carne do mundo, o corpo traz mais do que recebe, acrescentando ao mundo que veja o tesouro necessário do que ele próprio vê. Isso é Merleau-Ponty falando. Pela primeira vez, no seu acoplamento com a carne do mundo, o corpo traz mais do que recebe. Gostosa demais essa fala. O sujeito se constitui no campo da alienação simbólica e na relação da dependência do significante com o lugar de outrem. A alienação simbólica, então, se produz. Aqui se constrói o lugar da falta. O sujeito aparece presentificado ao preço de mostrar-se ausente em seu ser. O corpo, a fala, opera com sua própria fala uma resposta à falta do outro. Só há poesia porque o outro me falta. Olha que coisa. Por que eu escrevo poesia? Porque o outro me falta. Porque bate a saudade, porque bate amor, porque bate angústia, porque bate agonia, porque bate tudo. E aí, nesse outro que me falta, nessa coisa que me falta, vem a palavra. A palavra como uma espécie de um substitutivo. Só que o Bukowski diz assim, mas nunca há palavra bastante para nós dois, porque as palavras também faltam. As palavras também faltam. Né? Então, o sujeito se constitui a partir desse lugar. Aqui se constrói o lugar da falta. O sujeito aparece presentificado ao preço de mostrar-se ausente em seu ser. A alienação do sujeito divino, diviso pela falta do corpo. O corpo, a fala, opera com a sua própria fala uma resposta à falta do outro. O impossível de se escrever. Olha que coisa que a gente estava falando, né? O impossível de se escrever é o objeto A. O impossível de se escrever. A saber, o sujeito falta a ser. É simultaneamente a presença de uma ausência. Uma coisa que mostra a outra. Uma coisa que mostra a outra. Eu até escrevi isso para poder não deixar de falar isso para vocês. Uma coisa que se mostra a outra, um significante instituído pelo saber do outro, mas indicativo de um outro saber, de uma extremidade. E aí o Lacan diz assim, como é que o Lacan diz aqui? O Lacan fala o seguinte aqui, eu anotei aqui que eu falei, não posso esquecer. Das realidades múltiplas. Aliás, acho que eu nem publiquei ainda. Eu dando spoiler de mim mesmo. Loucura, né? Eu nem publiquei ainda. Calma aí, deixa eu procurar nos não publicados. Quando Lacan, eu escrevi um poema que pega esse do Lacan, emprestado do Lacan, que ele diz assim, somos seres desejantes
destinados à incompletude. E é isso que nos faz caminhar. Essa é uma fala do Lacan. Somos seres desejantes, destinados à incompletude. E é isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz caminhar. O impossível de escrever, o objetuar. O processo de alienação simbólica faz ressaltar claramente a significação ambígua da sensibilidade. Da sensibilidade. Essa parte em que essa palavrinha trieb, né, em alemão, consagrada na tradução portuguesa, na tradução brasileira, como pulsão. O representante ideativo é que constitui o conteúdo inconsciente, porque o afeto não pode ser inconsciente, sobre o qual reside o recalcamento. Uma pulsão não é recalcada. O recalcado é seu representante ideativo. Mesmo que a noção de objeto em psicanálise seja de expressiva complexidade e que seu sentido inicial prevaleça nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, Freud, em Além do Princípio do Prazer, aponta o novo duelismo nas pulsões, ao falar da pulsão de vida e pulsão de morte. Nos ensaios, ele vai falar de uma pulsão que é o atingimento do objetivo, que é a satisfação. Posto assim, o objetivo da pulsão pode ser uma pessoa, parte de uma pessoa, pode ser real ou fantasmático, pode também ser equivalente simbólico de uma parte do real. O objeto de uma pulsão pode ser o correlato do sujeito e que apresenta características fixas e permanentes. Depois, o próprio Freud vai chamar a pulsão de vida de pulsões do ego ou pulsões de autoconservação. As pulsões que são evocadas no poema, no exato momento em que o corpo reflete a experiência com o real, e o que essa experiência reflete como objeto das pulsões, é a numeração das partes do corpo e a relação com os objetos. Na maquinaria dos versos, o objeto pulsional se escreve na pulsão junção dos corpos. Para Freud, a pulsão sexual são as verdadeiras pulsões da vida. E aí eu vou citar o psicanalista Safatler, que ele diz o seguinte: pulsão, buscar dar conta das fontes internas de excitação às quais o organismo não pode escapar. Dentre tais fontes de excitações internas, a sexualidade aparece como elemento maior das preocupações freudianas, embora não seja a fonte exclusiva. Ora, é um movimento compelido no corpo do poema e no corpo do sujeito falante. Um movimento compelido em direção à vida. Ora, é um movimento em relação à morte. Como se o movimento escondesse o outro. O que se revela é o que se esconde. Uma mistura de perspicácia, cultura, banalidade, o que se fixa em profundidade e expressividade das pulsões. O artista, segundo César, vai dizer o Merleau-Ponty, não se contenta em ser um animal cultivado. Ele assume a cultura desde seu começo e funda-a novamente. Fala como o primeiro homem falou e pinta como se jamais houvesse pintado. O Freud, numa carta a Oscar Pfister, ele disse assim, olha, não se faz uma psicanálise sem uma certa subversão. Nossa, como eu gosto mais dessa carta do Freud a Oscar Pfister. Alguém falou assim para mim, já libera esse artigo. Gente, isso não é artigo não, isso aqui são os rascunhos que eu fui escrevendo aqui, só para eu não poder me perder. E algumas coisas que apareceram assim na minha cabeça na hora, né? Então, são os rascunhos que eu escrevi à mão aqui para não perder. O vídeo vai estar gravado, disponibilizado para vocês depois. O Freud diz assim, na carta a Oscar Pfister, quando Oscar Pfister fala assim, Freud, o que é a psicanálise? Ali, o que é uma análise? Aí ele fala assim, olha, não se faz uma análise sem uma certa subversão, sem uma certa, sabe? Sem uma certa raiva. É como se Freud dissesse assim, é preciso haver espaço para o ódio dentro do amor. Eu gosto dessa coisa das ambivalências em Freud, sabe? Precisa haver espaço para o ódio dentro do amor. A psicanálise é como um artista que pinta uma tela e depois ele olha para a tinta da tela e fala, eu preciso secar essa tinta. E aí queima os móveis da casa toda. Sem essa subversão não se faz uma análise. O cara queima a casa para secar a tinta de uma tela.
Isso é psicanálise. Vocês têm noção da coisa, do que é o pulsional, do que é lidar com o real, do que é lidar com essa coisa que se eu não botar para fora, se eu não pintar uma tela, se eu não escrever um poema, isso vai me consumir. Isso vai me consumir. E é isso que Freud fala, que consuma os móveis. Mas eu preciso botar isso numa tela. Né? E aí Freud fala, sem isso, Oscar Pfister, não se faz uma psicanálise. Eu acho que o cara que mais compreendeu o Freud foi o Lacan. Eu sempre falo isso com um certo respeito a todos os outros grandes nomes da psicanálise, mas eu falo assim, acho que o cara que mais compreendeu o que Freud escreveu foi Lacan, porque Lacan vai dizer a mesma coisa. Lacan vai dizer que sem o corpo, esse tesouro de significantes, o lugar em que se situa a cadeia significante que comanda tudo que vai presentificar-se no sujeito, o registro do simbólico. O campo da alienação é essa imbricação da relação de dependência com o lugar do outro, da cultura. E sempre que o significante representa um sujeito para outro significante, a alienação se produz. No corpo, pulsa o outro, a demanda cultural. No corpo pulsa o outro. E aí eu termino citando, de novo, o Byung-Chul Han, quando ele diz assim, o amor é um palco de dois. É isso. A obra de arte é um sentido encarnado. Por isso é preciso ser paciente e não pensar que o acesso a ela se dá no primeiro olhar. É preciso se permitir ser sujado pelo poema sujo. Sem isso, você não compreende o Bukowski. Bom, eu parei aqui, agora eu quero ouvir vocês. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Fiquem à vontade, já são 9 horas. Jairo, eu Sim. sou Mariane. Eu me lembro que assisti uma peça... Copos que cerveja, viu, Mariane? Tem que ter. À vontade, eu estava no vinho também. Sinta-se em casa. Eu assisti uma peça, tem uns 3 anos atrás, eu sou professora do município, sala de leitura, e... Do município? Do Rio e de Caxias. Aqui, hein, garota? Do Rio e de Caxias. Ah, Duque de Caxias. Do Rio e de Caxias. E essa peça foi muito bonita porque ela foi baseada num conto, num livro chamado Pedra de Paciência, de um escritor iraniano, inspirado numa grande amiga dele que foi morta no Irã. E aí essa peça falava sobre a sororidade, né, sobre como a mulher lá precisa, para sobreviver, ter a questão de uma tentar ajudar a outra dentro das limitações que as mulheres sofrem, né, no islamismo. Mas tem uma frase na introdução belíssima, que eu acho que é de um teatrólogo chamado Antônio Artaud, que fala assim... Antônio Artaud, né? Então, Artaud, do Teatro Tocqueville, gosto demais dele. A frase é do corpo... Peraí, eu tenho que botar o óculos. Do corpo, pelo corpo, com o corpo, desde o corpo até o corpo. Eu acho assim, e a foto da peça é muito bonita, não sei se vocês conseguem ver, de uma mulher grávida, com várias mãos. Nessa peça eu tive o privilégio de estar com a Marielle lá no debate, né? Marielle Franco. Ah, que coisa boa. Foi linda, foi uma noite incrível, linda, maravilhosa. E me lembrei, para encerrar, do Galeano, nesse As Palavras Andantes. O Eduardo Galeano é outro assim, também. Quando ele diz assim, a igreja diz que o corpo é uma culpa. Linda essa frase. A ciência diz que o corpo é uma máquina. A ciência diz que é uma máquina. A publicidade diz que o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Então, eu sou uma festa. Tem uma frase dele também, sabe, Mari, que eu gosto muito, quando ele diz assim, eu estive no aeroporto do Rio de Janeiro e estava escrito, é proibido brincar com os carrinhos.
E aí tive no aeroporto, aí eu não me lembro qual outro país, estava escrito, é proibido cantar. Aí falou assim, sabe o que eu aprendi? Tem gente que canta e até gente que brinca, apesar das placas. É essa coisa do corpo mesmo, né? O Antonin Artaud, que é o teatro do oprimido, trabalhava muito com essa questão da corporeidade dentro das suas peças, né? Eu participei de um evento do teatro do toque. Meu Deus, que coisa, sabe? Você ser tocado assim é uma coisa muito intensa. É uma coisa muito intensa. E aí você me lembrou uma fala do Byung-Chul Han, quando ele diz assim, pornográfica é precisamente a falta de toque e de encontro com o outro. A saber, é o toque autoerótico de si mesmo e a autoafeição que protege o ego do toque alheio ou do ser capturado. Assim, a pornografia fortalece o processo da narcisização do si mesmo. O amor enquanto evento, enquanto palco de dois, é, ao contrário, desabitualizante e desnarcisizante. Provoca uma ruptura, um buraco na abertura do habitual e do igual. Pornográfico é ausência de toque. Lindo isso, né? Lindo isso. Mais alguém quer falar? Gente, vocês estão escrevendo aqui, e não dá para ficar lendo, né? O ideal é abrir e mesmo falar. Alex saindo. Foi o Lino. Afinal, mais alguém deseja falar? Então a gente vai encerrar. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui professor, nesse encontro de hoje. Posso, professor? Marinalva, pode falar. Isso, só queria dizer que eu amei tudo. Amei agora fechou com a Mari, as explicações, a questão do livro. Amei tudo, estou amando. Amei, tá? Mari. Depois você mostra aí de novo a capa assim para ficar registrado aí na imagem. Por favor, Mari, por favor, isso. Amei tudo. Segura. Pronto, gravou. Obrigada, viu? Obrigada, professora, amei tudo mesmo. Demais. Lindo. Aí, desculpa, né? Estou falando contigo sem aparecer, desculpa. Desculpa, gente. Apareceu. Tudo bem com vocês? Eu amei. Estou amando tudo. Gostei demais. Obrigada. Que bom. Atik Rahimi, o nome do autor desse Pedra de Pasciência. Tem um filme no YouTube também, se alguém quiser ver. Que legal. Com certeza, com certeza. Fala, Lino. A foto. Qual o nome do filme? Tirar a foto do mundo. Te divulgar aí. Gente, a gente pode botar isso lá no grupo. Para isso que a gente tem o WhatsApp. Vamos colocar lá no grupo. O grupo está aberto. Quer botar o nome do filme lá? Isso, eu abri lá no grupo. Viu, Mari? Não deixa de botar lá no grupo, não. Se você puder tirar foto do livro, botar no grupo, é bacana isso. O grupo é para a gente dialogar, para a gente conversar, né? Colocar as pontuações. Na semana que vem nós estaremos juntos aqui, no mesmo horário. Não cheguem atrasados, porque é para a gente poder estar juntos o máximo de tempo possível. Eu vou me despedir agora de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de todos e todas e todos. E a gente retorna às 22 horas com Psicanálise e Literatura. Estou assim, um pouco cansado. Eu não estou na minha cidade, tá? Eu estou em Minas Gerais. Estou aqui falando do hotel aqui de Minas Gerais. Eu estou na cidade de Ubá. Super preocupado com a internet do hotel, com a coisa toda. Que bom, está chovendo muito em Minas Gerais, né? Está chovendo muito aqui em Minas Gerais. Né? Eu estou retornando ao Rio amanhã. Então vocês... A internet está muito boa já. Tá bom, tem um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou sem meus livros aqui, eu estou sem nada aqui. Eu tô nu aqui em Minas Gerais. Então, assim, ficar totalmente esguarnecido, eu trouxe meu Kindle, né, Olino? Aí tem uma bibliotecazinha aqui. Mas espero que vocês tenham gostado e às 22 horas estaremos juntos. Eu aguardo vocês, hein? Obrigado pela presença de todos. Obrigada. Boa viagem, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais tarde.